quando o Leozinho, o filho da Odete, eu tivesse ideia no meio da noite, eu falei, ele não morreu. Isso foi a grande decolada da novela em termos de Ibope. Então a gente foi medindo isso. E por que eu não matei a Odete, agora respondendo a pergunta de forma direta? Porque a elite não morre. Às vezes, legal, infelizmente. A elite e o poder instituído, eles mudam para continuar igual. É como o capitalismo. Então, para mim, fez todo sentido que a Odete ficasse viva. E aí ficou evidente que, apesar daquela resistênciazinha natural e até muito bem-vinda, porque ela significa amor do público às mudanças, quando que aumentava o Ibope? Quando eu mudava. Reclamar não quer dizer não gostar. Reclamar quer dizer se importar. E a gente foi propondo, a novela foi propondo esse jogo e, assim, não faria sentido fazer uma novela toda igual. Parece que todo dia aparece uma notícia sobre o remake de Vale Tudo que já acabou. E, sinceramente, eu acho que o maior erro da televisão brasileira hoje não é fazer remake. É esquecer porque algumas novelas se tornaram clássicos. Deixa eu explicar. Pra quem não me conhece, eu sou Clícia, sou noveleira desde criancinha e, como sempre, eu sempre perco a oportunidade de ficar calada. Então eu resolvi unir o útil ao agradável. Enquanto todo mundo discutia as falas de Manuela Dias, eu fiquei pensando em outra coisa. 2026 foi um ano muito triste para quem ama teledramaturgia. A gente perdeu Manuel Carlos, perdeu o Benedito Rui Barbosa, e alguns anos antes já tinha perdido Gilberto Braga. 3 autores completamente diferentes entre si, mas que ajudaram a construir a história da televisão brasileira. E nenhum deles era perfeito. Aliás, eu tenho crítica aos 3. No caso Manuel Carlos, por exemplo, eu sempre achei que existia uma valorização muito grande da arte erudita em detrimento da cultura popular. Como se fosse mais especial, sabe? Mas isso nunca me impediu de reconhecer o tamanho da contribuição dele. Laços de Família fez aumentar o cadastro de doadores de medula óssea. Isso porque a personagem que estava com câncer era Camila, odiada pela nação. Mulheres Apaixonadas colocou milhões de brasileiros para discutir violência doméstica, quando não existia nem Lei Maria da Penha. Tu não grita! Apanha sem gritar. A violência contra os idosos, o bullying, e também contou a história de amor entre Clara e Rafaela, numa época em que a homofobia era muito mais naturalizada do que hoje. Você devia dizer a verdade, que eu não gosto de rapazes. Clara, que eu gosto da Rafaela. Muita vergonha de você. No último capítulo, durante a apresentação de Romeu e Julieta, elegeram um selinho, que hoje pode parecer pouco, né? Mas em 2003 aquilo dizia muita coisa. Era revolucionário. Lábios quentes. Era a televisão abrindo espaço para um debate que muita gente ainda não tinha coragem de fazer dentro da própria casa. Já Benedito Rui Barbosa, quando as pessoas falam dele, normalmente lembram das paisagens. Eu lembro da coragem que ele tinha, viu? Porque aquelas novelas não eram apenas histórias passadas no interior. Você aprendia sem perceber que estava aprendendo. Isso é muito mais difícil de fazer. Aliás, Meu Pedacinho de Chão chegou a ser utilizado em campanhas de alfabetização. E isso nos anos 70. E eu consegui provar que podia-se fazer uma novela enfocando uma temática rural brasileira necessária demais, né, de apoio, porque eu falava de técnica de plantio, eu falava de vacinação, eu falava de moral e cívica. Olha o alcance que a novela podia ter.
E aí eu volto para Vale Tudo. Eu não sou contra remakes. Mulheres de Areia, A Viagem, Sim a Moça, Paraíso, Profeta, entre outras obras que ganharam remake e a gente amou, né? Se eu fosse contra, eu teria que dizer que Pantanal foi um erro. E para mim passou longe disso. A adaptação foi escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Rui Barbosa. Nem por Beba aí, né? Mas o sucesso da novela não veio de sobrenome. Veio porque ele entendeu que um remake não precisa copiar tudo. Mas também não pode esquecer a alma da obra, né? Ele modernizou o que precisava. E muitas críticas também falaram que ele tinha medo de mexer na obra do avô. Mas quando a gente vê Pantanal, que foi um sucesso em 90, em 2022, e a gente pega Vale Tudo, que foi sucesso em 88 e só foi sucesso agora, porque virou um mico total, então é melhor a gente ficar preso na obra do que acabar com ela. Fala. E fala mais alto que os homens. É aqui que a gente vai ficar. Nesse Pantanal de meu Deus. Aí amarroar é uma onça. Quem se atreve ali, leva chumbo. Tesouro perdido de nós. A senhora vira onça mesmo, mãe? Distante do bem e do mal. Esse povo fala com tanta certeza. Bruno Luperi respeitou o que era essencial e conseguiu fazer uma coisa rara: emocionar quem assistiu a versão de 90 e conquistar quem estava conhecendo aquela história pela primeira vez. É por isso que eu digo que o problema nunca foi fazer remake. O problema é esquecer porque aquela novela virou um clássico. E foi isso que me incomodou em Vale Tudo. Desde o começo, Manuela Dias dizia que não pretendia fazer uma adaptação fiel porque eram outros tempos. Eu concordo, sabe? São outros tempos. As novelas precisam conversar com o presente. Mas conversar com o presente não significa abandonar aquilo que fez uma obra atravessar gerações. Ai, que amor, tá nascendo. Ai, nasceu. Nossa, emocionei de verdade. Olha, Audálio, acho que eu vou morrer de fofura. Gente. Consigo entender isso daí não, hein? Fazer parto de boneco como se fosse uma criança de verdade. Troço esquisito. Qual o problema? Outro detalhe que me chamou a atenção foi saber que Aguinaldo Silva, que escreveu a novela original ao lado de Gilberto Braga e Leonor, nunca foi procurado para conversar sobre essa adaptação. Isso significa que ele precisava escrever um remake? Não. Mas me faz pensar. Antes de mexer numa obra tão importante, será que não valia a pena ouvir um dos autores que ajudou a criá-la? Porque antes de reescrever um clássico, é preciso entender por que ele se tornou um clássico. E eu acho que a televisão brasileira precisa tomar cuidado para não ficar olhando apenas para trás. Agora já falam de continuações de novelas. Ninguém pediu. Sinceramente, eu não acho que a nossa dramaturgia precise disso. A televisão brasileira sempre foi gigante porque criava histórias novas. E continua provando que sabe fazer isso. Olha, vai na fé. Quem diria que uma protagonista evangélica, preta, dançarina, moradora do subúrbio, que sofria como toda grande mocinha, conquistaria tanto público? E que a novela ainda nos daria um vilão cheio de nuances, que no fim nos lembrava de uma verdade muito importante: estuprador não tem cara. Mas sabe o que me dói mais? É ver uma mulher defendendo um abusador. Suposto abusador. Nunca deveria ter duvidado da palavra de mulheres. Eu acho que eu tinha uma presunção de não acreditar que eu pudesse ser enganada, manipulada, como se a minha racionalidade, a minha frieza pudessem me proteger de um homem como o Theo. E isso no horário das 7. Tudo isso foi tratado de forma muito coerente, sem deixar espaço para romantizações ou interpretações equivocadas. Além disso, Rosane, que adora colocar música nas suas novelas, né? Fez isso de uma maneira linda, orgânica, em que a música fazia. Depois veio Garota do Momento, uma novela de época que escolheu uma protagonista negra, mas não resumiu sua trajetória e o sofrimento.
Sim, ela sofre racismo, mas também é mostrada como uma mulher bonita, inteligente, talentosa e cercada pela riqueza da cultura afro-brasileira. Ao lado dela existe um mocinho branco que nunca vai saber, de fato, que é sofrer racismo, mas que escolhe ser antirracista, acreditar nela e enfrentar as injustiças ao seu lado. E tudo isso numa história ambientada no fim dos anos 50. A novela ainda encontrou espaço para contar com muita delicadeza a história de amor entre dois adolescentes, né, meninos, e apresentar uma drag queen naquele contexto histórico, sem forçar militância, sem transformar personagens em discursos, né, o discurso era a existência deles, só mostrando que essas pessoas sempre existiram e também fazem parte da nossa história. E aí vem Três Graças, um verdadeiro luxo de Agnaldo Silva. Uma novela inédita que mostrou mais uma vez que criatividade nunca foi o problema da televisão brasileira. A protagonista estava longe de ser aquela mocinha santinha, era trabalhadora, escala 7/0. Ela idealiza um assalto porque vê pessoas morrendo por falta de remédios, inclusive a própria mãe. Ela se torna uma ladra, mas por uma boa causa, né? O conflito da novela nunca é simplesmente ela roubou. É um dilema ético. Até porque ela vive uma história de amor com um policial honesto. Quando ele descobre o roubo, se decepciona, né? Mas eu entender por que ela fez aquilo, volto pra ela pouco tempo depois. Não tem aquele lenga-lenga. Não existe um triângulo amoroso desnecessário. O conflito entre eles é moral. Isso é maravilhoso, gente. Também tivemos uma personagem trans construída sem reforçar estereótipos. Ela era formada, respeitada profissionalmente, disputada por homens e queria simplesmente viver uma história de amor. Isso me faz lembrar de Ninete, em Tieta. Parece que Agnaldo conseguiu escrever com a liberdade dos dias de hoje, algo que ele já queria dizer décadas atrás. E disse, né? E os vilões eram perversos, porque enriqueciam às custas dos mais pobres, vendendo remédios de farinha para quem precisava de tratamento de verdade. Que vergonha, hein, Arminda? Mas, como todo grande vilão de Agnaldo Silva, eles também eram divertidos, divertidíssimos. A gente odiava, mas também ria com eles. Arminda, lembra a primeira vez que eu tentei matar o Rogério? Você lembra? Você estava do meu lado. Lembro. Claro que eu lembro. Quando a Gerluce roubou a estátua, as Três Graças, com todo aquele dinheiro dentro. Você estava do meu lado. Infelizmente, eu lembro, Ferete. A segunda vez que eu tentei matar o Rogério, quando ele voltou, e eu não consegui, você estava ali. É verdade. Eu estava do teu lado. Quando a minha família me abandonou, você estava do meu lado. Do teu ladinho. Quando me expulsaram da fundação. Agarradinho em você. Você me dá muito azar, Arminda. Você tem que parar de ficar do meu lado. Você tá botando a culpa em mim? É claro, você dá azar. E é justamente essa complexidade que faz um grande personagem. Então, quando alguém diz que a criatividade acabou, eu simplesmente não consigo concordar. Ela nunca deixou de existir. Talvez só esteja faltando acreditar nela outra vez. E eu confesso uma coisa, sabe? Eu amo novela antiga. Eu amo Pedra sobre Pedra, amo Rock Santeiro, amo Tieta e várias outras novelas que marcaram a minha vida, sabe? Quando alguém fala em remake dessas obras, eu fico receosa. Não porque eu acho que elas são intocáveis, mas porque eu tenho medo de que esqueçam aquilo que fez essas histórias serem grandiosas e atravessarem gerações. Ao mesmo tempo, eu também penso que um remake ruim nunca destrói um clássico, sabe? A versão original vai continuar lá. Continua emocionando, continua ensinando, continua existindo, né?
O que eu realmente quero é que daqui a 30 anos alguém grave um vídeo dizendo: vocês lembram de Vai na Fé? Vocês lembram de Garota do Momento? De Três Graças? Do mesmo jeito que hoje a gente fala de Vale Tudo, Rock Santeiro, Tieta, Pedra sobre Pedra, A Indomada e várias outras obras. Porque um dia essas novelas também foram novidade. Ninguém sabia que elas seriam clássicos. Elas só se tornaram clássicos porque alguém acreditou que ainda existiam histórias inéditas para contar. E talvez seja justamente disso que a televisão brasileira esteja precisando outra vez. Acreditar nas próximas grandes novelas. Eu sou Clícia e, como vocês já perceberam, eu realmente sempre perco a oportunidade de ficar calada. Até mais.